A graça e paz. Hoje, segunda-feira, estamos aqui na meditação da Palavra de Deus, iniciando de uma forma bem diferente, com adoração. Medita só neste louvor, como o amanhã. Espera pelo sol. Eu por ti espero. Exaltando teu amor. Gotas de orvalho. Cheiro do amanhã. Que maravilha! Tua voz, paz. Eu já sei que tu estás aqui, dentro de nós. Aleluias! Tão suave. Como a brisa vem. Que maravilha o louvor, a adoração sincera em espírito e em verdade. Tuas mãos tocar em todos nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Minha vida. Que coisa maravilhosa é o louvor, a adoração a Deus em espírito e em verdade. Quando você adora a Deus de fato, de verdade, de coração e no espírito, a glória de Deus vem sobre nós. Na meditação de hoje, vamos falar sobre a chave da vitória. Para abrirmos o nosso lar, nossa casa para repouso, temos que ter uma chave. Para abrir a porta de uma empresa, tem que ter uma chave. E vamos falar da chave dos milagres que Deus concede a cada um de nós, se crermos nos impossíveis de Deus e nas promessas dele. A chave da fé. Temos como texto básico Isaías, capítulo 22, versículo 22. Vamos folhear a Bíblia, vamos aprender a manusear, a ter sede pela palavra de Deus, para examinar e colocar em prática. Porque se conhecer a Bíblia todinha, mas não colocar em prática, a palavra de Deus diz em Tiago, se você tem fé, mas não tem obras, como é que vai servir? Não serve para nada. Tem que ter a prática, a obra. Isaías 22, 22 diz o seguinte: porém sobre o seu ombro, sobre o ombro de quem? Do Senhor Jesus, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Ele quem tem a chave, o Senhor Jesus. E através da nossa fé nele, nas promessas, ele abre as portas. Ele tem a chave para abrir a porta que você precisa. A porta na vida sentimental, a porta na saúde, a porta na vida espiritual, a porta na família. Deus tem a chave. A fé em Jesus traz os milagres de Deus, a porta aberta. Vamos aqui com a introdução e por meio da fé na palavra de Deus que temos acesso ao sobrenatural de Deus. A fé é algo pessoal entre você e Deus. Livro do Novo Testamento, Romanos capítulo 14, versículo 22. Vamos folhear, estou folheando aqui a minha Bíblia. Já achei, Romanos 14, 22, Novo Testamento. A fé que tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Temos que ter uma fé definida e temos que ter para nós mesmos uma fé pessoal.
eu e Deus, você e Deus. É assim que nós temos que viver em Deus, essa fé pessoal entre nós e Deus. Nós vamos aqui colocar numa posição para ficar mais claro aqui e vamos a o primeiro ponto. Vamos falar de 3 pontuação. Na terça-feira, vamos continuar a segunda parte, concluindo a meditação dessa palavra. 1 João, em João 15:17, fala sobre vivermos uma vida de acordo com a palavra de Deus, obtemos o favor de Deus. Está escrito em João, no Evangelho 15:7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo, preste atenção na frase, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo depende da fé naquilo que a gente crê na palavra de Deus. Agora, o que a pedimos, temos que pedir para glorificar o nome dele, não para esbanjar em nossos próprios deleites e prazeres. Está escrito no livro de Tiago, se não me foge a memória, capítulo 1, que diz assim: vós pedis e pedis maus, porque pedistes para vos esbanjardes em vossos próprios deleites. Então, quando for pedir, peça com sabedoria aquilo que vai glorificar o nome de Deus. E sempre dizendo assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Vamos para o tópico de número 2. A chave que abre as portas para o milagre de Deus acontece e está no Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 7. Apocalipse, estou folheando aqui a Bíblia. É o último livro do Novo Testamento, já no final da Bíblia, Apocalipse 3, 7, já achamos aqui, vamos ler. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. A autoridade é Deus. Quando ele abre uma porta, ninguém, por mais que a pessoa seja muito de uma posição elevada e queira fechar, não vai conseguir, porque só quem fecha é Deus. E a porta que ele fecha, você pode ir para todo mundo, muitas autoridades, e procurar de tudo para abrir, mas não vai abrir, porque a porta que ele fecha, só ele que pode abrir. Ele é o poder. Então, a fé em Deus, a confiança e a gente estarmos submetidos à vontade de Deus, da forma do querer dele, do que vai glorificar a ele. Então, ele está sobre a autoridade, está ao nosso favor quando nós estamos na mão dele para glorificar ele. Então, ele, quando abre, por mais que alguém queira fechar, não vai conseguir, porque quem prometeu é Deus e ele é fiel para assim o fazer. Vamos para o terceiro tópico, o poder da fé do justo. O poder da fé do justo. No Novo Testamento, o livro de Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, logo após Jesus, ou antes do Senhor Jesus subir ao céu, o irmão de Jesus que o desprezava, como nós vemos isso em Mateus, que os irmãos deles o desprezavam, disse: vai mostrar esse teu poder aos outros. Mas ele teve um encontro com Deus e também creu no caminho do sacrifício do Salvador, o Messias, que era o Senhor Jesus. Então, Tiago, um dos irmãos de Jesus, está escrito capítulo 5, versículo 16, 17. Veja aí na sua Bíblia. Tiago, já próximo também do livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 16, 17. Diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para serem curados. Por muito pode a eficácia
da súplica do justo. Duas pontuações aqui a ser feito para ser ouvida a oração. Duas pontuações. Ninguém jamais vai receber e vai ter a atenção de Deus se está ferido, se está magoado, se não perdoou alguém. Tem que se curar, tem que confessar, porque está escrito em Marcos capítulo 11, versículo 23, se não me falha a memória, quando orardes, se tendes algo contra alguém, perdoai. Aí depois é que diz que Deus é que vai ouvir a oração. Mas primeiro tem que ver o quê? A cura, o conserto. Não pode ter mágoa, não pode ter rancor e orar a Deus, que a oração não vai ter efeito nenhum diante de Deus, porque Deus vai ver que a pessoa tem mágoa, não perdoou. E a segunda pontuação, e aqui eu fecho a Bíblia, para a gente continuar na próxima terça-feira, a parte final. A oração de quem que o apóstolo Tiago fala aqui? Do justo. Quem é justo? Temos falado isso em meditações anteriores. Somos justificados em Cristo. O livro de Romanos, capítulo 15, diz: somos justificados e temos paz com Deus através de Cristo. Romanos, capítulo 5. Leia Romanos, capítulo 5. O contexto todinho que você vai entender. Somos justificados em Cristo. E quem vive e pratica a justiça por meio das obras em Cristo é justificado. Então, quando a pessoa vive na justiça, aí a oração do justo tem poder, porque há um elo puro de sinceridade, de confiança, de fé para com Deus, e Deus atende. Foi assim que Deus fez através de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas falhas que nós, mas ele era um homem justo e pediu a Deus e disse a Deus: se eu sou homem de Deus, justo, que vive na justiça, desça fogo do céu e consuma tudo isso aqui. E assim aconteceu. É assim, quando você vive em uma aliança e anda na justiça, na pureza de Deus, quando você ora, com certeza Deus se inclina assim e atenta, contempla a sua oração. E no momento certo, no tempo de Deus, Ele traz a vitória e atende, escuta a sua e a minha oração. Vamos agradecer a Deus. Santo Deus e Pai, te louvamos por esta mensagem. Abençoe e nos ajuda a entender e saber que todo o poder está nas tuas mãos para abrir a porta e também para fechar. E que tudo está no teu controle. Em nome de Jesus, amém. Ótima sexta-feira, bom trabalho a todos. Deus nos guarde de todo mal.